Sabe aqueles perfis do X que se dizem americanos de bem, patriotas, prontos para salvar os Estados Unidos do caos? Então, muitos deles estavam tweetando direto da Índia, da Nigéria e, olha, até do Irã. É uma revelação e tanto, né? E o mais fascinante aqui, eu acho, é que isso vai muito além de uma simples curiosidade da tecnologia. Muito além. O que a gente está vendo é a ponta de um iceberg de uma verdadeira indústria global do engajamento. Pense nisso, assim, como o lado sombrio da economia de aplicativo. Do mesmo jeito que alguém dirige para um aplicativo em São Paulo, outra pessoa em Lagos ou Mumbai pode ter como bico principal inflamar o debate político americano. Nossa. A polarização virou uma commodity global, sabe? Negociada numa espécie de bolsa de valores de cliques e de raiva. Uma commodity global de raiva. É uma imagem muito poderosa. E é exatamente essa rede que a gente vai investigar nesta nossa edição. Para começar, acho que a gente precisa entender qual foi a arma do crime, né? Que ferramenta é essa do X que abriu essa caixa de Pandora? E a partir daí a gente vai ver quem são essas figuras, esses patriotas de aluguel e o que realmente move essa gente. Então vamos direto ao ponto. Do nada, o X, a plataforma que antes era o Twitter, lança uma nova aba nos perfis chamada Sobre esta conta. A proposta era simples, aumentar a transparência. Ela mostra o país ou a região onde a conta está baseada, a data de criação e, um detalhe crucial, o histórico de alterações no nome de usuário. O que parecia um ajustezinho técnico, na verdade foi um terremoto. Assim que a ferramenta foi ao ar, usuários, pesquisadores, todo mundo começou a fuçar e encontraram discrepâncias gigantescas. Perfis que se diziam, sei lá, fazendeiros do Texas, na verdade, estavam na Tailândia. E não é algo que dá para descartar como um erro da plataforma. O chefe de produto do X, o Nikita Bier, ele veio a público dizer que a informação de localização tem, tipo, 99% de precisão. 99%? É muito alto. É muito alto. Eles usam uma combinação de dados que já possuem, como números de telefone verificados, e-mails associados, e em alguns casos, até dados de GPS de quando o aplicativo é usado. Claro, existe uma ressalva importante. A própria plataforma avisa que a localização pode ser mascarada pelo uso de VPNs, as redes virtuais privadas, que basicamente criam um túnel digital para fazer parecer que você está em outro lugar. Ou seja, não é uma prova definitiva em todos os casos, mas ainda assim. Exatamente. Não é uma prova irrefutável, mas foi o suficiente para acender um holofote. Especialistas em desinformação já suspeitavam há anos da existência dessas redes, mas era sempre um trabalho de detetive, sabe? Juntando pecinhas soltas. Entendi. De repente, a própria plataforma entregou uma ferramenta que, mesmo com as falhas, confirmou a escala do problema. Era como se a polícia entregasse as plantas do esconderijo dos bandidos. E o que se viu foi uma operação muito maior e mais organizada do que se imaginava. As confirmações foram, no mínimo, chocantes. Vamos mergulhar nos exemplos, porque a escala é o que realmente impressiona. E vale notar que, embora essa tática apareça em todo o espectro político, a dimensão do que foi encontrado do lado pró-Trump parece ser massiva. Vamos pegar o caso da conta Trump Army. Um perfil com mais de 500 mil de seguidores, incluindo figuras importantes como um senador republicano sênior. Com influência real. Exato. Recentemente, um post deles atacando oponentes políticos foi compartilhado pelo próprio Donald Trump na rede dele, a Truth Social. Ou seja, era um perfil visto como um pilar do movimento. Uma voz que parecia autêntica, vinda da base do eleitorado. Exatamente. Mas aí veio a ferramenta Sobre esta conta. A localização revelada. Índia. A reação foi quase cômica de tão rápida. Depois de ser exposto, o perfil correu para alterar a biografia, que passou a dizer: "O indiano que ama a América, o presidente Trump, Elon Musk." Foi uma tentativa de normalizar o que era, na essência, um engano. E tem um caso ainda maior em número de seguidores, que é o da conta Ivanka News. Eu vi esse. Era um perfil de fã da Ivanka Trump com mais de 1 milhão de seguidores.
Postava sem parar sobre temas caros à direita radical, como imigração, críticas ao Islã, e chegou a publicar tweets em primeira pessoa, tipo, eu votei no presidente Trump para proteger nossas fronteiras. Nossa! E a localização? Nigéria. E o histórico da conta era ainda mais suspeito. O nome de usuário foi alterado 11 vezes desde 2010, o que sugere que o perfil foi comprado ou reaproveitado várias vezes para fins diferentes. 11 vezes? E qual foi a desculpa deles? Parecida com a do perfil indiano. Após a revelação, a conta postou uma justificativa, dizendo que alguns de nós que vivemos fora dos Estados Unidos apoiamos genuinamente o movimento do presidente Trump. Não colou muito, imagino. Não colou. A plataforma acabou suspendendo a conta permanentemente logo depois. E a lista não para aí, né? Nossas fontes mostram uma rede inteira de perfis do movimento MAGA operando de fora. A MAGA Nation X, com quase 400 mil seguidores, a Bio, Voz Patriota para o Povo, operava do leste europeu. A Dark MAGA, da Tailândia. A MAGA Scope, também da Nigéria. É uma verdadeira operação global de patriotismo terceirizado. E aqui é fundamental fazer um ponto. Embora a escala pareça maior de um lado, a tática de explorar a polarização, ela não tem exclusividade ideológica. O produto é o conflito. Claro. Por exemplo, pesquisadores encontraram um perfil anti-Trump com 52 mil seguidores que se descrevia na bio como democrata orgulhoso e caçador profissional de MAGA. Os posts eram extremamente agressivos, ajudavam a aprofundar a divisão. A localização? Quênia. E a reação dele? Tentou se justificar também. A reação dele foi ainda mais drástica e, de certa forma, mais reveladora. Ele não tentou se explicar, simplesmente apagou o perfil completo. Sumiu. O que só confirma, né? Exato. Sugere que a identidade projetada era 100% falsa e ele não tinha como sustentá-la. Mas há casos que apontam para motivações ainda mais complexas, que vão além de indivíduos e podem envolver até estados-nação. A BBC Verify, por exemplo, descobriu um conjunto de contas que se passavam por moradores de cidades como Glasgow e Dundee, na Escócia, e postavam exclusivamente a favor da independência escocesa. Usavam fotos de perfil roubadas da internet de pessoas reais. E o que o X revelou? O detalhe técnico foi o mais revelador. Essas contas acessavam a plataforma pelo aplicativo Android no Irã. Espera um pouco. Irã e independência da Escócia. A conexão parece um pouco forçada. Além da localização e de alguns posts, existe alguma outra evidência que ligue essas contas a uma operação do governo iraniano? Ou isso ainda é especulação? É uma pergunta excelente, porque a gente precisa ter cuidado para não saltar para conclusões. A evidência é circunstancial, mas muito forte. Primeiro, o padrão. Várias contas, mesmo comportamento, mesma localização de acesso, o Irã, e o mesmo objetivo político: apoiar a separação da Escócia do Reino Unido, o que enfraqueceria um adversário geopolítico do Irã. Faz sentido. Segundo, a tentativa de disfarce. Elas usavam VPN para parecer que estavam nos Países Baixos, o que mostra uma intenção clara de enganar. E o ponto final, que conecta tudo. Durante os conflitos recentes entre Irã e Israel, essas mesmas contas, que supostamente só se importavam com a Escócia, de repente, começaram a postar mensagens de apoio ao líder supremo iraniano. Nossa! Juntando as peças, fica difícil acreditar que sejam só cidadãos iranianos apaixonados pela causa escocesa. Sugere fortemente uma operação de influência coordenada. Isso é fascinante. Uma operação estatal é uma coisa, mas e a conta da Nigéria, da Índia? É difícil imaginar que todos sejam agentes secretos. Deve ter outra coisa em jogo, algo mais mundano, talvez. Exatamente. O que nos leva à pergunta central. Por que alguém em Lagos, Mumbai ou Bangkok se dedicaria a postar 24 horas por dia sobre a política interna dos Estados Unidos? A resposta, segundo especialistas como Darren Linville e Alexios Manzalelis, gira em torno de duas motivações que frequentemente se misturam: dinheiro e influência. Dinheiro. A primeira, puramente financeira. A política dos Estados Unidos é, de longe, um dos temas que mais gera engajamento no mundo. É uma fonte inesgotável de paixão e, principalmente, de raiva. E raiva no mundo das redes sociais significa cliques. Muitos cliques.
A plataforma X tem um programa de monetização. Contas que pagam pelo selo azul de verificação podem receber uma parte da receita de publicidade. A condição é ter um alto número de impressões nos posts, acima de 5 milhões em 3 meses. E esses pagamentos são em dólar. Ah, aí tá o pulo do gato. Um pagamento que pode parecer pequeno nos Estados Unidos tem um poder de compra imensamente maior em muitos países da Ásia, da África, do leste europeu. De repente, a atividade de postar conteúdo político polarizador se transforma numa carreira viável. É uma loucura pensar nisso. Um jovem num vilarejo na Tailândia pode estar neste momento ganhando mais dinheiro para irritar um eleitor em Ohio do que ganharia no emprego local. É precisamente essa a lógica. E a tática mais comum para isso é o que chamam de rage bait, ou isca de raiva. É conteúdo inflamatório, muitas vezes falso, exagerado, criado com o único propósito de provocar reações, mesmo que de ódio. Para o algoritmo, tanto faz. Para o algoritmo não existe engajamento bom ou ruim. Um compartilhamento com raiva vale tanto quanto um com apoio. A polarização americana virou um negócio de exportação. Sabe, o que mais me impressiona nisso tudo é a ironia. A gente tem perfis com nomes como Trump Army, evocando um patriotismo extremo, uma defesa fervorosa da soberania americana, mas que na prática estão terceirizando essa militância para a Índia por alguns dólares. É uma contradição que chega a ser cômica, não acha? É uma observação perfeita. E ela nos leva direto à segunda motivação, que é a política e a busca por influência, que se mistura com a financeira. Como dizem os especialistas, provavelmente é um pouco de ambos. Não é apenas sobre o dinheiro que o indivíduo ganha. Atores estatais, partidos políticos, usam contas falsas, os chamados sock puppets, há anos para tentar manipular a opinião pública. Para quem não conhece o termo, um sock puppet é literalmente um fantoche de meia. Uma identidade online falsa criada para enganar, defender uma posição ou atacar o oponente sem revelar a verdadeira identidade de quem está por trás. E agora esses fantoches podem ser operados de qualquer lugar do mundo. Exato. E eles são perigosos porque disseminam desinformação e narrativas que aprofundam as divisões na sociedade. O maior perigo é quando essas vozes artificiais ganham uma camada de legitimidade. Quando um senador ou o próprio ex-presidente dos Estados Unidos compartilha o conteúdo da Trump Army, ele está, sabendo ou não, validando uma operação estrangeira. Ele dá um selo de aprovação. Isso. E aí borra a linha entre o debate real e a manipulação paga. Os eleitores perdem a capacidade de saber em quem confiar. Então essa nova ferramenta de localização do X, ela resolve o problema? Pelo que a gente está vendo, parece mais um jogo de gato e rato que nunca acaba. É exatamente um jogo de gato e rato. A ferramenta é um passo importante, sem dúvida, mas está longe de ser uma solução definitiva. O lado positivo, o lado do gato, é que ela empodera o usuário comum. Ah, sim. Agora qualquer pessoa pode verificar e questionar a autenticidade de um perfil que parece suspeito. A reação da comunidade online foi imediata e muito eficaz. Expor essas contas, forçando-as a se justificar, como o perfil indiano fez, ou a simplesmente desaparecer, como o caçador de Maga, do Quênia, cria-se uma espécie de fiscalização coletiva. Mas e o lado do rato? Como eles se adaptam a essa nova fiscalização? Como prevê o professor Linville, que é especialista em forense de mídia, os maus atores provavelmente se adaptarão rapidamente. O uso de VPNs e outras técnicas para mascarar a localização deve se tornar mais sofisticado. Eles vão encontrar maneiras de criar suas contas para que pareça que foram feitas nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental desde o início. Uma corrida armamentista digital. Exatamente. A plataforma dá um passo em direção à transparência e os manipuladores dão um passo em direção a uma ofuscação mais elaborada. Fica claro que a tecnologia por si só não é a bala de prata. No fim das contas, o que toda essa revelação nos mostra é que quando a política vira negócio e a mentira vira produto, a democracia se transforma num ringue manipulado. A guerra de desinformação que sustenta narrativas extremistas é, na verdade, um mercado global. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja mais importante.
Se até as vozes patriotas mais fervorosas da internet vêm de outros continentes, movidas por cliques e dólares, talvez o verdadeiro problema não sejam apenas os trolls, as contas falsas ou os agentes estrangeiros. Talvez o problema maior seja o próprio sistema das plataformas e da nossa economia da atenção. Um sistema que lucra com a confusão, com a raiva e com a polarização que eles mesmos ajudam a gerar. Os links para todas as fontes que serviram de base para esta edição estão na descrição. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para o seu dia. Um grande abraço e até a próxima!